relação ao casamento. Sim. Muitas pessoas com deficiência enfrentam problemas para acessar serviços e recursos básicos, como educação, saúde, transporte e emprego. De que maneira essas barreiras podem afetar o desenvolvimento pessoal das pessoas com deficiência? No público que a gente atende aqui na PAI, né, e no público no geral, né, as barreiras elas prejudicam a questão da autonomia, né, porque a pessoa com deficiência a principal arma, né, que a gente tem e que a gente pode desenvolver e ajudá-los a desenvolver é a autonomia, né. Sem conseguir acessar políticas públicas de saúde, de educação, né, e de mercado de trabalho, fica impossível, né? Eles têm, a maioria deles, né, tem acesso ao BPC, que é o benefício de prestação continuada, mas é um valor baixo, né, e que também é usado para medicação, na sua maioria, né, na ajuda mesmo de casa, de despesa de casa e tudo mais, e não é suficiente para que ele possa ter uma vida, né, uma vida em sociedade digna. O risco de violência e abuso entre elas são frequentes, especialmente quando vivem em instituições ou dependem de cuidadores para realizar atividades cotidianas como o abuso físico, sexual e psicológico, bem como as negligências e maus tratos. Para você que convive com eles, como você iria reagir se presenciasse um caso de maus tratos? Qual seria a sua primeira medida que você tomaria? Na verdade, como psicólogo e profissional da saúde e social, a gente precisa acionar os órgãos, né, responsáveis, que seria, se fosse uma criança, o conselho tutelar. Se fosse um adolescente, a polícia ou o CREAS, né, que é o Centro Especializado de Assistência Social, que cuida dos casos de violação de direito, também de pessoas com deficiência, de idoso, de crianças e pessoas com deficiência. A gente precisa acionar os órgãos responsáveis no primeiro momento, fazendo a denúncia, né? E aí esses órgãos encaminham para o Ministério Público, né? E para processos judiciais criminais. Os deficientes, assim como os demais indivíduos, têm um papel fundamental na sociedade. Entretanto, muitas vezes eles sofrem discriminação desde cedo. E o que pode ser feito para evitar o preconceito? Conhecimento, né? Eu acho que conhecer, procurar conviver, né? Mesmo visitar instituições, né? Conversar com pessoas com deficiência, né? Não ficar com medo de que elas agridam. As pessoas com deficiência, elas não são agressivas, né? Todos nós temos agressividade, então a agressividade ela precisa ser trabalhada em todos nós. As pessoas com deficiência às vezes demonstram agressividade com mais facilidade pela dificuldade de fala, né? E por não ter voz mesmo na sociedade. Mas é muito enriquecedor a convivência com a pessoa com deficiência. E quando a gente consegue ter esse acesso, é um privilégio, né? A gente aprende muito mais do que ajuda e ensina. A gente acha que entra numa instituição, né, de especializar em pessoa com deficiência, que a gente vai ter um papel fundamental na vida dessas pessoas. Na verdade, é o contrário que acontece. A gente aprende muita coisa, eles têm uma flexibilidade muito maior, porque por sofrerem muito mais preconceito, eles lidam melhor, né, com a questão da crítica, né, do olhar que não vê, né, que não atende. Então, eles lidam muito melhor com isso do que nós, né, com menos resistência. Eles contam, né, relatam histórias que viveram, né, e como que lidaram com isso, porque não tem jeito, né? Todos eles já vivenciaram, infelizmente, uma situação em que foram negligenciados, né, ou mesmo não foram, né, considerados pessoas, né? Então é uma convivência enriquecedora. Todo mundo devia ter essa experiência um dia. Que tipo de problemas são mais comuns em relação ao desenvolvimento social? Você fala no sentido de política pública, desenvolvimento social? Eu penso que são as políticas públicas ligadas ao mercado de trabalho, acesso ao mercado de trabalho. Porque por serem as deficiências muitas, né, tanto que tem de deficiência, tem de preconceito,
né? Então, às vezes, por achar que a pessoa não vai conseguir, por ser deficiente intelectual, achar que a pessoa não vai conseguir pensar, não vai conseguir raciocinar, né? Por falta de conhecimento mesmo, né? Das pessoas que têm a condição de admitir, né? Essas pessoas, eles ficam sem trabalho. Então, eu acho que o acesso ao mercado de trabalho é o que mais prejudica, né, na vida social da pessoa com deficiência, porque aí ela fica sempre atrelada, dependente a uma outra pessoa, né, e a autonomia fica a ver navios, como diz o outro. Sabemos que muitas pessoas utilizam vídeos de pessoas deficientes como exemplo de superação. Você concorda com essa prática? Olha, eu acho que a superação ela é própria do ser humano, não necessariamente da pessoa com deficiência, né? Talvez fique mais visível, né? Mas a exposição da pessoa, eu acho que com o consentimento dela e com o consentimento da fala dela para contar essa história, é importante porque chama atenção, né? Eu acho que num sentido de motivação, se tiver consentimento da pessoa, eu acho que qualquer história de superação é válida, né? Inclusive das pessoas com deficiência. Muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigada.